Aviso: cenas fortes. Assista por sua conta e risco. Obrigado pela compreensão. Eu estava indo atrás do homem que estava correndo na minha frente. Eu estava bem ciente que o homem havia feito um acordo com os vagabundos que me atacaram. Claro, eu também sabia sobre o conteúdo do dito acordo. Se você quer saber o motivo, é porque eles fizeram a exata mesma coisa na minha primeira vez. Eu forçosamente fiz ele cuspir tudo que ele estava tentando esconder daquela vez, como a administração da cidade. Através disso, eu também descobri aquele por trás de tudo. É por isso que eu estava bem ciente que este homem estava secretamente observando a situação atual de algum lugar. Eu já deduzi que ele irá relatar a situação para o homem por trás das cenas, merda de óculos. Então, eu tomei a oportunidade para usá-lo e segui ele até o lugar onde merda de óculos estava residindo. Apesar de eu lembrar o lugar onde eu encontrei pela primeira vez o chefe do gueto. Mas porque é uma posição que acabara sendo um alvo, frequentemente, ele usa uma ferramenta mágica para mudar a localização do prédio para vários pontos dentro dos guetos. É por isso que, mesmo se eu fosse ir para o local do nosso primeiro encontro, isso não me levaria, necessariamente, para o seu esconderijo. Enquanto perseguia ele, sem deixar ele me sentir, eu confirmei meu status, e eu percebi que eu havia obtido 2 novas skills. Stalking, nível 2, e Ocultar Presença, nível 1. Como eu pensei, é muito mais fácil para eu aprender as skills que eu sabia na minha vida anterior. Apesar de todos meus níveis de skill terem sido resetados, eu já sabia como ativar todas as skills. Por causa disso, eu acho que eu posso ser capaz de aumentar todos meus níveis de skill bem mais rápido do que o esperado. Enquanto eu estava perseguindo ele e ponderando sobre tais coisas, eu percebi que ele parecia estar até que ansioso no que ele estava me guiando para o esconderijo secreto, usando a rota mais curta possível. Na minha primeira vida, eu fiquei surpreso pelo nível de cautela deste espião. Afinal, ele foi uma vez um agente de inteligência de algum país há muito tempo atrás. Eu também tive que reconhecer seus recursos como um corretor de informação. Contudo, ele era um covarde. Particularmente, ele era um homem que priorizava sua própria sobrevivência, fugindo em face do perigo. Ele estava até assustado, depois de sentir minha sede de sangue, quando eu matei aqueles vagabundos, mesmo quando ela não foi direcionada para ele. Matar um ao outro é uma ocorrência diária nesses guetos. Alguém poderia até decapitar uma criança apenas para obter um pedaço de pão, até lutar até a morte sobre uma fruta podre. Os matadores psicopáticos, que frequentemente apareciam nos guetos, eram frequentemente mortos por aqueles que controlam os guetos. É um caso extremamente raro que um dia nos guetos acabe sem uma única morte. Mesmo agora, no que eu persigo o espião, há pessoas aqui nos guetos, lutando por alguma comida. Assim como, na minha primeira vida, o espião parecia não estar afetado pelas mortes dos outros. Talvez ele sentiu perigo se aproximando dele, desta vez, quando ele me viu massacrando aqueles vagabundos. Talvez seja por isso que ele pensou que ele perderia sua vida se ele fosse descoberto. Depois que o homem entrou no recinto, eu esperei um pouco antes de eu entrar. Havia um portão feito de aço que parecia familiar, guardado por 2 estátuas de gárgulas consagradas. As gárgulas falaram: a senha é. Kaito falou: eu tinha quase esquecido sobre esses caras. Eu cocei minha cabeça, pensando por um momento que eu havia ferrado isso. Da última vez, a senha não foi um problema, já que eu havia forçado o espião a me guiar. Eu não queria fazer uma entrada bagunçada desta vez, então eu decidi seguir ele secretamente, o que significava que eu perdi a senha. Aquele que eu vou encontrar agora não é um dos meus alvos de vingança. Na verdade, ele não é nem meu inimigo ou meu aliado. Eu repito, ele definitivamente não é meu aliado. Ele é o tipo de pessoa que irá tranquilamente fazer qualquer coisa enquanto tiver algum lucro. Alguém que se junta com alguém apenas pelos lucros e se juntará com qualquer um enquanto o dinheiro estiver envolvido. Eu só sei que ele nunca mentirá. Além disso, eu não tenho ideia de que métodos ele usará. Desde o comecinho, ele era alguém que declarou abertamente que enquanto tiver ganho, lealdades não estavam marcadas em pedra. Uma relação apenas de usar e ser usado. Ainda assim, ele era o mais decente entre aqueles com quem eu tinha uma relação.
E mais, é para ele que eu quero vender o colar roubado. Não há benefício para mim se eu fosse aparecer como alguém hostil no começo das negociações de vendas com ele. Se eu ferrar minhas primeiras impressões, então ele tirará vantagem disso durante as negociações. Eu precisava agir extremamente cuidadoso quando contactando ele. Se eu não fizer isso, ele tirará informação, até sem eu notar. Esta informação acabaria sendo comprada por outras pessoas, principalmente corretores de informação, como o espião. Eu podia sempre apenas pagar uma pequena taxa para manter isso confidencial, e ele não falará sobre isso nunca de novo. Com um corpo saudável, sabedoria de batalha, decência em alquimia, e sua compreensão de análise, que é fora de série, merda de óculos, de forma nenhuma, é um indivíduo que eu posso negligenciar. Kaito falou, apesar disso ser súbito, vocês poderiam me deixar me encontrar com seu chefe. As gárgulas falaram, a senha, por favor. Parece que as gárgulas não têm qualquer intenção de manter uma conversa. Apesar de eu não ter pensado que aquele merda de óculos fosse continuar usando a mesma senha, eu só sabia de uma. Então, sem qualquer outra opção, eu tentei usar uma senha de 3 a 4 anos no futuro. Kaito falou, pelo invertido do coelho Nesula. As gárgulas falaram, errado. Saia de uma vez, você é um convidado indesejado. Kaito suspirou e falou, se eu soubesse desde o começo que isso acabaria deste jeito, então eu não teria nem tentado. As gárgulas, aparentemente imovíveis, saltaram de seus pedestais, usando suas asas de pedra. Elas se moveram até mim, como se eu tivesse sido marcado como um alvo para a eliminação. As gárgulas abriram suas bocas e começaram a invocar magia, mas, ao mesmo tempo, eu fui para confrontá-las diretamente. Diferente do sopro dos tipos dragão, que excedem em lhe dar dano massivo sobre uma larga área, o sopro das gárgulas apenas vai direto e reto, como um raio laser, e tem um alcance muito limitado também. Mesmo com minhas skills estando seladas, gárgulas, que são feitas por homens, não são párias para mim, no que elas só podem fazer movimentos simples. Passando pelo meio dos lasers, eu acertei uma das gárgulas. Sua pele era dura, como esperado, de uma gárgula, aparentemente impossível de se quebrar com meu status atual. Manipulando minha mana, eu deixei minhas pernas e olhos fortalecidos, como eles já estavam, e concentrei o resto da minha mana para meu braço, fortalecendo ele também, apesar de temporariamente, apesar das partes do corpo onde magia é coletada serem grandemente aperfeiçoadas, as outras partes se enfraquecem dramaticamente. Isto fez isso parecer uma ação desesperada, mas com esses status lamentáveis, minha segunda chance na vida iria embora se eu for atingido. Apesar de eu poder ter evitado, usando esta estratégia, isso requeriria o uso de uma espada espiritual, um trunfo que eu não estava a fim de revelar. Mesmo que não tinha o que fazer, que eu usei a Fire Spider, Legsword, no vagabundo, eu tinha que considerar que ele, merda de óculos, poderia me monitorar através das gárgulas. Eu não estava me sentindo animado assim para dar a ele informação neste momento. Além do mais, essas gárgulas são elementais de fogo. Em outras palavras, elas são capazes de aguentar altas temperaturas. Um oponente temeroso de fato para magos de fogo que excedem em magia ofensiva. Isto deixava o pequeno comprimento da lâmina e habilidade de calor ineficiente contra as gárgulas, tornando a Fire Spider, Legsword, a pior escolha por afinidade. Em troca, fortalecimento, por manipulação de mana, manipula a mana, internamente, salvando o MP. Enquanto isso, tem seus problemas, este nível de ataque da gárgula, não tem possibilidade de me atingir. As duas gárgulas soltaram um som, confusas. Primeiro eu atingi suas asas, quebrando elas, e ao fazer isso, prevenindo elas de subirem aos céus. Enquanto elas ainda estavam embasbacadas pelas minhas ações, eu pisei em seus braços, selando seus movimentos. As gárgulas estavam indefesas, no que eu peguei suas pernas em minhas mãos, e balancei elas ao chão, fazendo as cabeças delas abrirem como melancias. Mas a luta não havia acabado ainda. Gárgulas podiam continuar lutando, não importando o estado de seu corpo, enquanto elas tiverem uma fonte de poder. Isso é. Eu arranquei os olhos delas, a fonte de seu poder, das cabeças quebradas delas, silenciando as gárgulas. Alguém falou, quem diabos é você? Havia um homem sozinho, de porte médio, que parecia ter vindo investigar os sons de batalha. Ele desembainhou sua espada na pressa, e veio para cá.
Como isso não iria mais ir pacificamente, eu coloquei meu dedo na órbita ocular cavada da gárgula e joguei seu corpo contra o homem, fazendo o pescoço da gárgula ser arrancado. Um grito soou. Atingido pela forma inesperada de ataque, o homem foi incapaz de esquivar do corpo da gárgula e foi jogado para a parede. Parecia que seus ossos quebrados podem ter perfurado seus órgãos internos. Apoiado por uma parede, ele começou a deslizar lentamente até o chão, enquanto tossia sangue. Outra pessoa falou: seu cretino. Como você ousa derrotar Rams? Deixando o homem como está, eu entrei através da porta e avistei outro homem magro, de feições delicadas. Ele sacou sua espada e começou a me atacar. Desta vez, usando a Fire Spider Legsword, eu afastei a espada dele, e enquanto estávamos nisso, usei a cabeça da gárgula, que estava segurando, e acertei os joelhos dele com ela, e fiz ele recuar, e eu segurei os braços dele, enquanto eu chutei as costas do homem, para deslocar seus braços. No fim, eu desloquei todos os membros dele, e os hiperestendi. Um grito doloroso. Uma voz soou: você, seu merdinha, como ousa? Se tornaria problemático se mais pessoas fossem me atacar, então, eu joguei uma grossa e esmagadora sede de sangue com um pouco da minha magia, e soltei ela em uma aura. Apesar dos funcionários serem diferentes, eles eram guarda-costas, empregados pelo merda de óculos, de qualquer forma. No máximo, eles eram aventureiros, de classe média, ou cavaleiros caídos. Em outras palavras, cabeças de músculo, sem resistência mágica. Então, a manatada, com sede de sangue, fez o truque. Eu olhei ao redor, mas eu não conseguia achar o homem que estava me monitorando. É altamente provável que ele está relatando sobre mim, dentro do escritório do merda de óculos, localizado no fim do corredor, no segundo andar. Repentinamente, olhando para baixo, eu achei o homem magro, com os membros hiperestendidos. Bem, eu posso logo usar ele, ao invés da sede de sangue. Será impossível de manter o ato amigável, já que eu quebrei suas gárgulas e feri seus homens. Eu segurei o homem magro pela sua nuca e subi as escadas, sem nem ligar, sobre o homem que estava gemendo em dor, no que ele foi constantemente atingido pelas escadas. Quando eu fui direto para a sala, no final do corredor, haviam barreira física e mágica e barreira à prova de som, bloqueando o caminho. Porque ambas as mãos estavam ocupadas, eu não tive escolha, senão chutar a porta, com a quantidade máxima de minha magia, usando a técnica de manipulação de mana, por um instante. Kaito falou: olá, você é talvez o chefe desses guetos. Como deveria ser meu primeiro encontro, merda de óculos, eu soltei aquelas palavras para ele. Dentro do quarto, estava o merda de óculos, que olhou para mim, com o rosto calmo, que fazia ser impossível de ler a mente dele, e o alvo do Stalking, meu guia, que me olhou, com o rosto pálido. Kaito falou: obrigado por me guiar. Só por isso, eu vou esquecer sobre as questões anteriores. Depois que eu disse isso, eu virei meu olhar para a merda de óculos, e coloquei meu sorriso de negócios. É o começo de nossa negociação. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.